A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra para os irmãos, aqui em Mateus 17, onde se fala aqui da transfiguração do Senhor Jesus, né, irmãos? Uma palavra assim grandiosa para o nosso temor e tremor diante do Senhor, né, irmãos? Porque aqui ele estava diante de Pedro, Tiago e João, né, irmãos? Mas hoje também, se nós quisermos, o nosso Senhor e Salvador também se transfigura para nós. Ele se mostra para nós, né? Pelo seu poder, pela sua graça, né, irmãos? Então, o nome do nosso Senhor é que deve ser exaltado na minha vida e na tua vida, né? Irmãos, quão grandioso é o poder de Deus nas nossas vidas, né? Então, eu vou ler aqui a passagem que é maravilhosa. E diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, e ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também. Padeceu o Filho do Homem. Então entenderam que os discípulos lhe falaram de João Batista. Amém, irmãos? Então, olha só quão grandioso foi. O Senhor Jesus tinha muita consideração pelos 12 discípulos. Isso é bem real, né, irmãos? Senão ele não os teria escolhido, né? Então, para a glória de Deus, né? Então, Deus considerava a todos, só que cada um tinha a sua visão, o seu jeito de ser, né, irmãos? Então, os 3 aqui foram aqueles 3 que mais se aproximaram do Senhor Jesus mesmo, de fato. Sem medo, mas aproximaram-se do Senhor, assim, para buscar uma amizade, uma oportunidade, um conhecimento, né, de estar mais junto do próprio Deus, de saber realmente qual era a missão dele, o que ele queria, né, das pessoas, né, o que ele iria fazer e tudo. Então, sempre tem aqueles que se aproximam mais um dos outros, do seu mestre, do seu pastor, que se aproxima mais de um líder, né? Sempre assim, né? Então, ali aqueles 3 homens, eles eram muito mais próximos do Senhor Jesus. E ali eles foram convidados ali, né? Que diz assim que o Senhor Jesus, né? Os convidou, conduziu eles em particular a um alto monte, né? Então chamou somente os 3 ali, né?
Pedro, Tiago e João. Então, irmãos, nós devemos também ser amigos do Senhor, que me faz entender aqui, quando nós temos uma proximidade mais com o Senhor Jesus, uma relação de amizade, uma relação de amor com a obra do Senhor. Ele nos convida em particular para nos honrar mais, para nos abrir mais a nossa visão espiritual, né, irmãos? Quanto mais nós nos aproximamos assim do Senhor Jesus, mais ele vê que ele pode compartilhar um pouco mais do seu amor, da sua graciosidade, né, do seu conhecimento, abrindo nossos olhos espirituais, né, essa visão aí que ela é ampla. Então, visitando nosso coração, né, irmãos, nos consolando, sendo conosco, nos fortalecendo, né, pela nossa caminhada. Então, esses 3 homens aqui, eles já eram mais próximos do Senhor, mais amigos. E a consideração do Senhor Jesus pelos 3, assim, a gente vê, assim, em relação ao restante, né, irmãos? É maravilhoso isso, né? 9, não é que eles ficaram para trás, mas esses 9, eles tinham comunhão com o Senhor, mas não tanto quanto esses outros 3, né, irmãos? Então, isso aqui está nos mostrando que quanto mais nós nos aproximamos da leitura da palavra do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos de um jejum, fazermos com o Senhor, quanto mais nós nos doamos para abençoar a casa do Senhor, se lembrando das pessoas em oração, quanto mais nós buscamos essa face do Senhor poderosa, mas o Senhor Jesus, ele se achega de nós, irmãos. Então vamos nos achegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a sua voz, vamos ouvir o desejo do seu coração, procurar agradá-lo em tudo, porque o Senhor é poderoso e santo. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso cuidador, né? Então, ele convida aqueles homens para poder ir até o alto de uma montanha e ali, olha, Senhor Jesus, eu nem sei, meu Deus, mas ali ele ali se transfigura, e ali Moisés e Elias vêm ter com ele para falar da sua crucificação, para falar dos últimos momentos que ele vai passar na terra, para conversar coisas particulares da crucificação, dos momentos dolorosos, com certeza, dos momentos de sofrimento, né, irmãos? Então, veio consolar também o Senhor Jesus, dizendo, olha, tá chegando a hora, você vai passar, você vai sobreviver a isso, nós estamos te aguardando. Eu acredito, assim, que aquele apoio, né, para a consumação mesmo, ali, da ressurreição dele, né, irmãos? Então, ali eles vieram trazer a boa nova para o Senhor Jesus, olha, dizendo, nós estamos contigo, nós estamos te apoiando, vai ser um momento difícil, vai ser um momento dolorido, a qual você vai ter que passar sozinho, porque essa missão é sua, e você vai ser mais que vencedor, nós estamos te aguardando lá do outro lado, né? Tu sabe que, sei lá, irmãos, eu só sei que deve ter sido uma conversa muito agradável, muito amistosa, né? Eu acredito também, assim, consolando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles 3 homens estavam ali vendo o que estava se passando com o Senhor, viu que o seu rosto resplandeceu como o sol, viu aqueles 2 homens ali ao lado do Senhor e Salvador. Tanto é que Pedro se antecipa e fala, Senhor, tão bom estar aqui dessa maneira, e o Senhor não quer que façamos assim um tabernáculo para cada um. Ele não entendeu o mistério. O Senhor
Senhor não precisava ser coberto por uma tenda, e nem Moisés, e nem ali Elias. Não, irmãos, ele é o dono do sol, né, irmãos? Ele é o dono do tempo, ele mesmo se protege, não precisaria de um tabernáculo ali para é, os cobrir, né, irmãos? Então, é, e o próprio Senhor Jesus fala que enquanto ele ainda falava ali, de repente ali, uma nuvem luminosa, né, os cobriu, né, e quando cobriu, o próprio Senhor Deus Pai Todo-Poderoso fala ali para aqueles que estavam ali, né, aqueles três que estavam ali, e fala, né, aos corações dele com veemência, né, e diz: este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Então, os discípulos ali ouvindo isso, né, eles caíram sobre o seu rosto e tiveram ali grande medo, grande espanto pelaquela voz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só quão grandioso é isso, né? E do Senhor Deus Pai, né? Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus, ele ali, quando eles se tornam, se voltam, né? Eles abrem seus olhos ali e ali eles só veem mesmo agora a Jesus, né, irmãos? Porque aquilo ali veio como grande força, né? Com grande temor, né? Aqueles homens ali nunca tinha visto coisa igual, né, irmãos? E ali foi majestoso. Eu acredito ali que aqueles homens, né, e o próprio Senhor Jesus amado, ele, né, se dirige àqueles homens ali dizendo, olha, a ninguém conteis, né, sobre a visão, né, do Filho do Homem, e só comentem depois de ressuscitado dos mortos, né, irmãos? Então ali ele ainda comenta sobre isso, né, ali para aqueles que estavam ali, aqueles discípulos, né? Então, e eles depois questionam com o Senhor: mas falaram que Elias virá, outros já falam que Elias já veio. O próprio Senhor Jesus disse: não, ele já veio, e não os aceitaram. Então, da mesma sorte vai acontecer com o Filho do Homem, né? Também vai ser rejeitado, vai ser cuspido, vai ser lançado numa cruz, né, irmão? De uma cruz de... E vai ter uma crucificação ali, uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, né? E ali eu acredito que ele relata um pouco sobre isso, para que aqueles homens ali, eles tenham que falar depois, né, pelo Espírito Santo, o que contar, né? Como escrever uma história sobre aquilo que eles estavam vivenciando junto com o Senhor Jesus, né, irmãos? Então, bem... Aí eles pensavam que estava já falando era de João Batista. Bem, irmãos, a palavra ela traz é, é, muitas mensagens, né? Que dá para a gente tirar muita coisa pela nossa imaginação, pela leitura da palavra, o que o Espírito Santo vem trazer aos nossos corações, falando, né, irmãos? Então, o importante aqui é que houve a transfiguração e que todos viram o poder de Deus, né? E aqueles homens foram testemunhas na terra para falar deste poder, desta glória que eles viram, né, sobre o Senhor Jesus, né, irmãos? Então, que nós venhamos crer nesta palavra, confiar e saber que o nosso Senhor vive e reina para sempre. Ele é ressurreto, né, irmãos? E que nós temos vitórias com o Senhor Deus, né? Então, o Senhor Jesus amado, ele é o nosso Salvador. E que nós venhamos ter consciência todos os dias que nós temos um Salvador, que ele morreu numa cruz do Calvário por mim, por você, que ele padeceu dores, né? Que seu sangue foi derramado ali, né, irmãos? Então, que saiu água do seu lado direito, mas que nós venhamos estar certo da nossa salvação em Cristo Jesus. Viu essa palavra? Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, e eu louvo e agradeço pela oportunidade.